Como é possível domar nossos dragões? Como é que a gente consegue, de alguma maneira, ter essa consciência dos estudos e falar, pô, eu quero seguir isso e eu devo seguir. De que maneira eu devo seguir, professor? Bom, a ideia é que a gente tem que domar nossos dragões interiores. Nós precisamos, de alguma maneira, superar essas barreiras que nós mesmos criamos. E com isso, consequentemente, fazer com que nosso processo de estudar ele seja, de alguma maneira, mais elevado e a gente consiga superar os obstáculos. Bom, professor, o que é que você quer conversar comigo? Provavelmente você já deve ter visto aquela cena e imaginado aquela cena que me marca profundamente. É a cena em que Jesus ele está na casa de Marta e Maria, né? E Jesus entra na casa de Marta e Maria, Maria está inquieta, ela começa a correr ali de um lado para o outro, ela está ali querendo preparar tudo com muita perfeição. E Maria, por outro lado, está serena. Ela está aos pés do mestre. Ela está apenas escutando ele. Mas Marta não. Marta se irrita, Marta reclama. Marta quer que Jesus dê uma bronca em Maria. Mas Jesus não diz para Marta se sentar. Ela não manda ela imitar a irmã dela. Por quê? Porque Maria era Maria e Marta era Marta. Marta estava fazendo algo bom. Ela estava preparando o almoço para o nosso Senhor, estava cuidando dos detalhes, estava sendo hospitaleira. Se ela tivesse simplesmente se sentado ao lado de Jesus, como Maria, talvez Marta ficasse ali inquieta, ansiosa. Talvez ela estivesse pensando, bom, e o almoço? Como é que vai ficar a comida para esse tanto de gente? E aquela atitude, portanto, não funcionaria para ela, para Marta. Jesus, claro, ele acaba corrigindo Marta, mas respeitando a maneira dela de ser. Isso me faz pensar que cada um de nós tem a sua própria maneira de caminhar, de estudar, de se preparar mesmo. Não adianta você tentar ser exatamente como aquele candidato que ele passou no primeiro lugar do concurso. Se isso não combina com quem você é. O que você precisa é encontrar a sua maneira de estudar, a partir inclusive do seu temperamento, da sua forma específica de ser. Pode até parecer curiosa ou até ridícula para algumas pessoas, mas é a única maneira que pode te levar ao sucesso. Ou seja, respeitando a forma como você foi feito. Eu conversava hoje com um aluno da mentoria sobre isso. É preciso que a gente entenda, de alguma maneira, essa natureza interior. Agora, obviamente, alguns de vocês podem estar se pensando, mas a minha maneira de ser, professor, ela não parece que me leva ao sucesso nos estudos. Eu sou uma pessoa desorganizada. Eu procrastino muito. Eu me distraio facilmente. E aqui nós precisamos entender o que é que estamos falando quando dizemos você precisa respeitar a sua maneira de ser. Eu sei, isso é algo muito amplo. Qual era a maneira de ser de Marta? Ela parecia uma pessoa preocupada, ansiosa, um pouco até reclamona. Isso não era bom não. E Jesus até censura essa parte. Mas também podemos enxergar em Marta uma grande hospitalidade, uma grande responsabilidade, por que não uma atenção aos detalhes, uma abnegação, ou seja, uma série de qualidades que, no conjunto, talvez a tornassem, inclusive, até melhor que a sua irmã sonhadora, que ficava lá tranquilinha, enquanto as coisas não aconteciam. Afinal, estavam todos os discípulos ali, escutando Jesus. Veja, o que Marta precisava fazer e o que nós precisamos também, eu e você, é direcionar a nossa força interior, orientando ela para um fim que seja bom, belo e justo, e não para um fim ruim, que deixa a pessoa mais nervosa e mais brava. Para nós, que somos candidatos a concursos, você, isso significa, olhe, você precisa direcionar a sua ansiedade para um planejamento eficaz. A nossa inquietação para uma revisão sistemática, para
que a nossa preocupação ela seja para a gente saber organizar um cronograma condizente com sua realidade. E até tem também a lenda de Santa Marta e o dragão, e isso é interessante, tem uma conexão. Veja, deixa eu te contar, tem uma história muito fascinante, né, que eu até descobri sobre isso. Tem uma lenda medieval que é da Santa Marta, né, é a chamada Santa Marta Domadora de Dragões. Tem uma Provença lá do sul da França que tem uma tradição de que Marta, Maria e Lázaro, eles evangelizaram aquela região, depois que Jesus se foi, né? E aí Marta, ela chega para uma cidade que se chama de Tarascon, que havia um grande dragão, né? Narra a história, um dragão terrível. E essa criatura, ela se chamava de Tarasca, né? Esse dragão. Ela tinha uma cabeça de leão, ela tinha 6 patas de urso. E tinha uma corcunda de tartaruga e o rabo dela era de escorpião. Ou seja, era um bicho muito assustador. Que ele atemorizava todo mundo que morava ali na região, porque ninguém conseguia matá-lo, né? Até que chega Santa Marta, essa, né, a inquieta, e ela encontra essa tarasca, né, terminando de engolir uma vítima. E o que foi que ela fez? Aí diz a história, né, que Marta joga uma água benta e mostra o crucifixo. E ela pega o cinto dela, amarra no pescoço da criatura e vai trazendo essa criatura mansinha para o povoado ver. As pessoas, quando veem isso, elas ficam completamente aterrorizadas, né? Mas, aos poucos, elas viram, portanto, que aquela fera ela estava domada. Então, eles pegam muitas lanças e acabam matando, né, esse dragão, essa tarasca. E aqui vem um detalhe bem interessante, né? Marta, ela acaba ficando muito brava com eles porque eles mataram aquela criatura que estava mansa. E você percebe essa diferença? Santa Marta, ela não mata o dragão, como tem a história de São Miguel, né? São Jorge, que ele é a pessoa que mata o dragão. Ela doma ele, ela amansa a fera. É uma abordagem diferente, é uma abordagem mais feminina, é uma abordagem mais de compreensão, de você tentar entender, ao invés de você simplesmente aplicar uma força bruta. Isso serve para a nossa vida. É mais ou menos o que Jesus acaba fazendo com ela. Ele não diz para ela, Marta, se sente aqui, mas ele tenta direcionar aquela força interior, conseguindo fazer dela uma santa. E professor, o que é que isso tem a ver que a gente tem que dominar os nossos dragões dos nossos estudos? É o que a gente, no fundo, precisa fazer exatamente isso. A gente precisa de uma maneira mais eficaz de a gente lidar com essa força que a gente carrega, que é muito importante, que está impregnada em nossa alma, que é o nosso querer. E a melhor estratégia, ela não é a gente anular essas características, feito prega muitas vezes o budismo, mas sim direcionar ela, governar isso. E para quem estuda para concurso, isso é fundamental. Porque as suas paixões, as suas tendências naturais, elas acabam tendo um grande poder destrutivo, mas também construtivo. A procrastinação, ela pode destruir a tua preparação, mas essa mesma mente que procrastina, ela pode ser extremamente criativa, para você saber encontrar uma forma mais eficiente de estudar. A Guimael está aí, 67 anos, aprovado na PGE São Paulo. E a primeira ideia é muito importante. Veja, o dragão que a gente tem é perigoso. As paixões, elas têm um poder destrutivo muito sério, muito real, muito concreto. Não dá para você brincar com isso, com o ego, com a vaidade do ser humano. Lembre de Herodes. Herodes, ele se encanta com a dança da filha de Herodíades. E ele promete dar a ela o que ela quiser. Eu te dou até a metade do reino. E ela vai lá e pede, eu quero a cabeça de João Batista. Herodes fica triste, mas ele cumpre a promessa. E ele mata João Batista. Veja como é uma paixão desordenada e desgovernada. O cara estava ali no momento de encantamento momentâneo com a mulher. Isso fez Herodes sacrificar o que, em tese, tinha ali no momento de mais sagrado.
Nos nossos estudos, quantas pessoas não acabam sacrificando o seu sonho porque se deixam levar por uma distração momentânea? Se deixa levar por prazeres imediatos que não levam você para lugar algum. Quando Jesus ele vai ao castelo de Herodes, mais tarde, ele nem dialoga com o rei. Porque Herodes já tinha matado a sua própria consciência. A portinha que poderia ter sido aberta para uma conversão. Ele tinha vendido isso para suas paixões. Isso pode acontecer conosco também. Nos nossos projetos, na nossa preparação, na nossa disciplina, nós podemos abandonar tudo isso para nos deixar arrastar por uma coisa que, em si, não parece ser ruim, mas que acaba desgovernando a gente. Acaba fazendo a gente sair dos trilhos. E é interessante que há um perigo nessas abundâncias. As bem-aventuranças de São Lucas, elas acabam dizendo não apenas as bênçãos, mas também os ais que a gente reclama. Ai de vós, né, ricos, ai de vós quando te elogiam. Por quê? Porque isso remete ao perigo da paixão. Não é que a comida ela seja uma coisa ruim, a gente sabe que não é. Não é que ter uma boa imagem é uma coisa ruim, não é. Isso não é em si, mas é um risco. Você tem que tomar muito cuidado. Você tem muita abundância, muito conforto, muito prazer. Você não consegue estudar fofo? Não dá, velho. Muito elogio. E isso acaba com você. Para quem estuda, o cara que tem muita confiança, muito inteligente, você vai levando ao relaxamento. E, de certo modo, essa desconfiança ao extremo, ela leva você ao desespero. São os opostos. Então, qual é o primeiro passo? Essa atitude de saber que primeiro você tem que ter cautela. Em qualquer tipo de emoção que você sente, você precisa reconhecer que nós temos forças muito poderosas que tanto têm um potencial destrutivo, muito concreto na vida de estudante, mas também um potencial também que pode ser construtivo. E claro, professor, o que eu preciso fazer? Eu tenho que ter coragem para enfrentar essa sombra. Veja, a partir desse momento em que você olha para o dragão, você tem que se aproximar dele. E Carl Jung ele fala muito sobre isso, né? A partir de uma ideia de sombra. Ou seja, quais são os aspectos da sua personalidade? Quais são as suas coisas inconfessas que você não fala? Às vezes isso é subconsciente, mas que você precisa integrar para formar em si uma personalidade sadia. Você acaba tendo que aprender a lidar com a sua raiva. Você tem que aprender a lidar com seus impulsos que são desgovernados. Mas primeiro, você tem que domar o dragão. Você não pode simplesmente aceitar o dragão, sem mais nem menos. Você tem que ver como ele é. E o dragão, professor, ele está ali, no fundo da caverna. E quem é o herói? Veja, o herói é aquela pessoa que tem coragem de entrar lá e de mexer com ele. É a coragem de olhar e ver tudo preto e falar, eu tenho medo do escuro, mas eu preciso explorar o desconhecido. E a própria figura do dragão, ela é isso. Ela é um ser híbrido, né? Ele é meio lagarto e ele é meio uma serpente, meio um pássaro, porque ele voa, meio também é um peixe, porque, enfim, ele cospe fogo. É uma mistura de elementos que são difíceis de você classificar a natureza. Isso se dá a mesma coisa das suas paixões. As paixões do estudante são assim também. São as forças da natureza que ainda não são dominadas e que muitas vezes você nem entende muito bem. Por que essa raiva que eu tenho quando eu erro uma questão? Quando eu começo a perceber a insuficiência no meu conhecimento? Por que eu fico tão alegre? Porque eu tive uma questãozinha que eu acertei, uma prova que eu fui bem. Mas isso te impacta tanto assim? Será que você não entende muito bem e muitas vezes, por você não entender, é isso que é o medo? Será que eu nunca vou aprender? Veja, a reação, ela nunca vai ser evitar fugir ou evitar se bloquear, mas enfrentar, senão você vai paralisar. Os dragões, de alguma maneira, quando a gente encosta neles, a gente tem um poder de hipnotizar. Você fica paralisado. As dificuldades nos estudos são assim. É um mistério.
Você não sabe por que você não aprende essa matéria. É uma charada que não adianta você fazer de conta que ela não existe, porque você tem um ódio dessa matéria desde a faculdade. E se você acaba jogando isso para debaixo do tapete, ah não, isso aqui eu sinto, mas eu não entendo muito bem. Por quê? Porque eu não quero ficar pensando que eu não gosto dessa matéria, porque isso me faz sofrer. Recado, tá? Isso vai acabar te devorando, tá? É a mesma ideia da serpente levantada. Jesus, ele diz isso, né? Ele fala, ó, como Moisés, ele levanta a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Veja, é interessante isso, porque Jesus, ele se compara a uma semente. Jesus se compara a uma serpente, né? Por quê? No Êxodo, quando o povo estava atravessando o deserto, todo mundo começa a murmurar contra Moisés, reclamando que está faltando comida. Então, diz na Bíblia que Deus, para castigá-los, ele mandou as serpentes que acabavam picando e, consequentemente, matando as pessoas. E aí essas pessoas procuram Moisés arrependidas e Deus acaba dando a solução. Ele fala, olha, coloca uma serpente numa haste e eleve isso. E quem olhasse para isso seria curado. De alguma maneira você tem que olhar para a consequência do seu erro, do seu problema. A cruz, ela é isso. Você vai olhar e você vai ver que os seus pecados, as suas falhas, elas fizeram esse resultado. É olhar e a partir disso você se dá conta do que você precisa mudar. Nos estudos acaba sendo igual. Você vê uma pegada, você vê um sinal de um problema, de uma absorção de conhecimento, e você fala, opa, eu tenho essas pegadas aqui. Parece que tem um dragão. Eu não consigo aprender essa matéria. Onde é que esse dragão mora? Aí você tem que explorar. Você tem que ter coragem de explorar o desconhecido e entrar nessa caverna escura. Que é o que muita gente não tem. Todo mundo tem medo do escuro e não entra. E você precisa se preparar para essa batalha, as armas. Ah, professor, mas eu não sou forte o suficiente para vencer o meu dragão. Será que eu vou desistir? E aqui nós precisamos nos armar com outras armas. Olhem, Santa Marta, que a gente conversou, ela não era uma guerreira poderosa. Tem um conto, né, do Senhor dos Anéis, dos hobbits. Eu gosto muito. Os hobbits também não eram fortes. Eles viviam quase como crianças no mundo delas, alheios a todas as brigas do poder. Mas os hobbits tinham um bom coração. Eram pessoas simples. Isso fez de Frodo capaz de fazer algo que Gandalf, que era aquele mago, ele não era capaz. Que Aragorn, que era o grande guerreiro, ele não era capaz. Levar o anel sem se corromper. Era a simplicidade. Era a bondade. Senhor dos Anéis puro. E os dragões, eles têm essa dualidade. Eles podem te paralisar, mas também têm um atrativo. Porque as paixões, elas possuem um poder de sedução. Você pode muito bem não conseguir olhar objetivamente para as tuas dificuldades de duas formas. O primeiro, porque você tem medo, ou porque você foi encantado por elas. E qual é o sinal da pureza de Marta? Ela pega o dragão com cinto, que é o símbolo da castidade, o símbolo da pureza. Ela pega com a água benta, com a cruz, com a pureza de coração dos hobbits. E a gente precisa disso. Você precisa disso. De um olhar bondoso. Essa é a segunda arma para você enfrentar o seu dragão. A primeira, relembro, é a coragem. A segunda é essa bondade, essa misericórdia, essa compreensão. E eu preciso fazer com que você aceite radicalmente esse compromisso, para que assim você mude. Tem uma linha na psicologia, né, que é chamada de terapia comportamental dialética. Né? Foi um cara, né, Linehan, que ele cria isso lá para os anos 80, e ela acaba sendo até muito eficaz para você tratar casos que algumas terapias têm dificuldade.
Esse cara, ele acabou revelando, né, anos depois, que uma pessoa sofria com um transtorno que ela mesma tratava. Ou seja, é como se aos 18 anos ela estava internada com episódios de fazer próprios ferimentos, né, lesões e suicidas, e de alguma maneira ela mesma se sentia a pior pessoa do mundo. E aí um dia, narra a história, né, que ela estava na capela de um hospital e ela teve uma chamada experiência mística de se sentir muito amada e muito aceita por um Deus que a envolvia num certo amor incondicional. E a partir daí, o sofrimento dela, ela diminuiu. E ela encontrou sentido para lutar. A terapia que ela acaba criando, né, ela acaba se fundamentando em duas atitudes. A primeira é a aceitação radical. E o segundo é esse compromisso com a mudança. Professor, eu não estou entendendo onde é que você quer chegar. Veja, primeiro, tem que mudar. Você tem que mudar, beleza. E segundo, você tem que enfrentar. Não tá legal assim do jeito que a gente tá fazendo, não tô estudando bem. E começa com uma aceitação radical do presente. São José, ele dizia aos casais, você ama o seu marido? Você ama a sua esposa? Você tem que amar com os defeitos dele, com os defeitos dela. Senão você não ama. Você tem que aceitar a pessoa com os seus problemas a partir deles. E veja, isso é a mesma coisa nos estudos. É a mesma coisa na percepção, pessoal. Nós precisamos aceitar a nós mesmos com os nossos problemas. E pior, ou melhor, a mais radical, é uma aceitação pura, radical. Porque nós podemos tender, muitas vezes, a fazer um juízo definitivo. Ah, não dá, professor, eu nunca vou conseguir mudar esse... Eu nunca vou passar no concurso, eu não tenho jeito. E isso, queridos amigos, isso não é uma visão do Cristo. A Bíblia vai dizer que Deus criou o mundo e viu que era bom. Os humanos eram bons. Nesse mundo que aqui estamos, cada um de nós. O mundo, ele é bom. As pessoas têm um bom coração, uma raiz boa. Você foi criada como um preciosismo de Deus, falar que pessoa boa, linda. Agora, o problema é a desordem. O nosso problema é que a gente precisa olhar para nós mesmos com essa aceitação para conseguir reorientar as coisas do mundo. Aceitar, olhar com curiosidade, com o desejo de entender e falar, pô, velho, deixa eu entender. Eu não vou te rotular de cara. Eu vou ver o que eu estou passando e vou falar, beleza, velho. Eu começo a ter essa eficácia da misericórdia em mim mesmo. Perceba, quando ele conta essa história de Jesus e Marta, Jesus ele não manda a Marta embora, ele não descarta. Mas ele consegue, de alguma maneira, reorientar aquela energia dela, ou aquele querer que estava descontrolado. Como ele também faz com aquela mulher samaritana. Uma mulher que está ali meio perdida, já está lá no quinto marido, né? No teor da época, era uma heresia no judaísmo. Mas aí Jesus ele começa uma conversa com ela e transforma ela como uma super apóstola. Ela acaba se convertendo e ela traz um montão de gente para conhecer Jesus. É bem interessante na série que a gente vê, né? Ele primeiro aceita ela com os defeitos dela e a partir disso ele consegue orientar o que está ali dentro. A própria Marta, ela acaba dando espaço para que Jesus corrija ela. Ela fala, ela expõe o que ela está sentindo. E a oração, de alguma maneira, é algo disso. Quando você expõe, eu tô louco da vida, eu tô muito bravo. E é legal, né? Na direção espiritual. Porque, de alguma maneira, você percebe que quando você fica louco, revoltado, a pessoa acaba expondo isso e permite que um médico, que um amigo, olhe e fale, velho, olha, vamos tirar isso da tua vida, velho. Vamos colocar outro valor na tua vida. Pera, isso aqui não faz muito sentido o que você está dizendo, né? Você está tendo um pouco de impaciência, ou seja, expor isso, né? Falar disso, falar dessa dor e se abrir. E a partir, portanto, dessa aceitação, você consegue explorar o que é que está acontecendo e vai deixando com que o Senhor te reoriente. Será que você não quer colher resultados de maneira muito rápida, não? É a mesma coisa nos estudos. Eu estou sentindo isso. Eu fiquei com inveja daquele amigo meu que ele passou no concurso e eu não passei. E eu estou, na verdade, professor, com orgulho ferido. Por quê? Eu errei aquela questão que eu estudei muito.
Eu me senti menosprezado, professor, porque eu li isso mais de uma vez e agora eu tô muito bravo. Velho, fale pra fora, fale as coisas com um olhar de honestidade. Porque é isso que vai fazer com que você supere. Ah, mas quanto tempo você revisou isso, velho? Ou você fez uma boa revisão, uma boa reta final? Não. E é sobre essa história dos dragões que eu tô falando pra você. Que, tipicamente, isso começa dizendo que muitos acabam tentando matar esse dragão. Mas eles não conseguem. As nossas experiências com nossas dificuldades, elas são nesse mesmo sentido. Eu já tentei de várias maneiras, mas eu não consigo, professor, superar esse problema da minha preparação, sempre procrastino. Eu tentei de uma forma, eu tentei de outra, eu tentei assim, isso não funciona. Olha, velho, a gente tem que lutar, mas a gente tem um desvio típico que é o chamado voluntarismo. A gente quer resolver as coisas por meio da força bruta, com base tão somente na força de vontade. Tá errado, professor. O problema é de lado de fora. O problema é o professor. O problema é essa matéria que é chato. O professor é horrível. Isso é algo voluntarista. Claro, isso até pode conseguir melhores resultados imediatos. Você vai pegar para um material cheio de frufru, coisinha colorida, tal. Mas isso geralmente não vai muito longe, não. É, professor, isso é um material que é horrível. Não. Você não está querendo enfrentar as coisas do jeito que elas são. Você precisa entender as coisas. Você precisa articular a tua inteligência e convocar você à luta, a tentar entender. Você quer aprender tudo de primeira na vida? Velho, tem que ter de segunda, de terceira, você tem que insistir. E é melhor você tentar dessa maneira. Bom, o que eu tenho que fazer não é aniquilar tudo que eu tenho dentro de mim, mas de alguma maneira reorientá-las. Ah, mas é que, professor, eu não tenho que acabar com toda essa minha preguiça, com todo o meu desânimo, com toda a minha ansiedade. É verdade, você pode acabar com isso, né? Mas isso é muito difícil. Ou provavelmente você vai se frustrar e vai ser mais eficaz você entender que é mais uma questão de você redirecionar algo que há em você do que você querer superar tudo. É interessante isso. Os padres, geralmente, da igreja, eles gostam de relacionar os pecados capitais com os demônios, né? Tem o demônio da luxúria, o demônio da gula e também tem o da preguiça, que é o do concurseiro. E o demônio, ele é um princípio formal, né? Na filosofia, nós temos matéria e temos forma. A forma é o formato, é a maneira de ser das coisas. O espírito, ele acaba sendo aquilo que vai governando o seu corpo. Você pode até tirar o espírito. Você pode até substituir esse espírito por outro. E acaba que, de alguma maneira, Jesus ele dá a alguns apóstolos esse poder de expulsar esses espíritos que são impuros, né? E de alguma maneira, esse é o nosso poder, é tentar mudar o espírito que te governa, mas não aniquilar a pessoa que está ali atrás disso. Ou seja, por trás da minha grande preguiça, talvez haja uma busca de paz. Talvez, atrás da minha preguiça, tenha uma busca de querer contemplar o mundo, de não se desgastar com coisas menores. Por trás de toda a minha ansiedade, você estudante, talvez haja um desejo profundo de você realizar a sua missão, de fazer você ser forte para enfrentar os obstáculos e vencer o sonho que você sonha para você, que é passar num concurso. Por trás da minha vaidade, talvez tenha essa necessidade visceral de um dia eu escutar a voz de Deus me dizendo: muito bem, você só foi um servo bom e fiel. Agora, entra na minha alegria. E é isso, meus amigos. A gente foi feito para isso. Para fazer o que tem que ser feito, para ter a aprovação divina dessa própria voz que grita aqui dentro. E se muitas vezes eu fico só focando no ambiente externo, na nota que eu tiro, nas coisas que as pessoas falam, eu vou tirando uma coisa que é a única forma que eu posso me controlar. É como a hidra, que tem aquelas várias cabeças. Você corta uma cabeça, brota duas. Você corta a voz de uma pessoa, brota duas, três pessoas falando de você. E você vai querer controlar isso. E Jesus tem uma parte que ele até diz, da expulsão dos demônios. Ele expulsa um demônio, e aí ele vai para o deserto, ele se cansa e resolve voltar para casa, porque ele se encontra naquela casa arrumadinha, porque ele expulsou o demônio.
E ele vai lá e chama mais de 7 demônios piores do que aquele que ele tirou. Porque não é só você tirar o demônio, você tem que substituir aquilo ali que é impuro em você por um Espírito Santo, ou seja, pelo amor, pelo desejo de servir. Eu quero passar no concurso porque é algo muito maior para mim. Eu tenho que direcionar essas forças interiores e domar os meus dragões e dizer, velho, isso aqui não é um estudo egoísta, velho. Eu quero mudar a realidade da minha vida. Eu vi o Hilton Mano Posse na PGA São Paulo, eu sei que ele mudou a vida da família dele. Eu sei que você está mudando e fazendo um projeto que vai impactar toda uma geração. Tem uma coisa que é bem interessante, né? Tem uma Nossa Senhora que eu vi da Imperatriz da China, que ela mostra a Nossa Senhora com roupa dourada, num trono, né? E Jesus bem pequenininho ali no colo dela, e o manto dela é um dragão típico chinês, né? Aqueles dragões dourados. E é interessante que vários reis, eles usam o dragão como símbolo. Na Inglaterra, por exemplo, Arthur, ele chamava de Arthur Pendragon, né? Que significa Arthur cabeça de dragão. Era a expressão. E na China, só o imperador ele podia usar o dragão como símbolo. E aí, quando eles colocam a Nossa Senhora como imperatriz, ela, de alguma maneira, ela tinha que ter um dragão, né? Porque, de maneira curiosa, no Ocidente, a gente, se eu já estou falando essa expressão, a gente representa quando a Nossa Senhora pisa a cabeça da serpente, né? Vencendo, domando a fera. E por isso a gente fala dessa ideia, né? Da Marta, da Maria, que doma o dragão. Tá, professor, mas para onde é que você quer chegar com isso? O que é que eu preciso que você peça? Veja, eu preciso que você peça a ela que nos ajude, que te ajude a ter a necessária coragem e a necessária bondade para que você saiba enfrentar os seus dragões, para que você saiba domá-los e para que você redirecione essa vontade egoísta de passar nos concursos para a glória de algo maior. Para o sucesso na tua preparação não ser algo egoísta, mesquinha. Porque todas essas forças que você coloca dentro de você revela algo muito maior. E esse é um caminho. Eu não quero que você aniquile quem você é nessa preparação. Eu quero que você dome. Eu quero que você direcione essa força interior. É a mesma coisa de Marta. Quando a gente falou de Marta domar o dragão. É respeitar a tua maneira de ser, mas orientá-la para o bem. É ter a coragem para você olhar o seu dragão de frente e ao mesmo tempo ter a misericórdia consigo, mesmo no processo. Você tem que ter sabedoria, mesmo no processo, para redirecionar algo ao invés de simplesmente destruir. Falar, não vou estar mais. Jogo tudo para cima. Seja você uma Marta, organizadora, detalhista, até um pouco ansiosa. Ou seja você uma pessoa Maria, mais contemplativa, mais tranquila. Mas o segredo está em encontrar como é que suas características naturais elas podem servir a esse objetivo maior. E Deus te faz do jeito que és, porque tu tens uma razão. Agora, compete a você como é que você vai descobrir como domar esses teus dragões interiores, como transformar isso num aliado, para que de fato seja uma jornada rumo à aprovação. Mas não essa aprovação egoísta. Eu não preciso ficar nisso novamente. E aqui eu dou graças, meu Deus, para os teus bons propósitos, para os teus afetos e para que continue inspirando você a se comunicar comigo nessa reflexão. Eu peço ajuda para você pôr isso em prática e me ajudar também a pôr isso em prática juntos. Queridos amigos, nós estamos hoje finalizando basicamente a chance de você ter a assinatura do Estratégia pela melhor condição do primeiro lote, hoje no dia 4 de junho. Você vai ter acesso ao Vademecum físico, você vai ter acesso a muitos descontos, quem já é nosso aluno, tem o nosso livro digital interativo, Direito Tributário, e também tem um curso direto ao ponto que é fantástico. Eu espero você aqui desse lado, na Vitalícia. Não porque é vitalícia, não, porque é uma grande oportunidade. E principalmente para que você consiga perceber que lá dentro nós temos muitas ferramentas que vão fazer você encontrar essa melhor versão de você. Eu te espero aqui, deste lado. Seja tu Marta, seja tu Maria, seja você de alguma maneira que, mesmo irritado, mesmo reclamão, você precisa enfrentar. E eu quero que você enfrente, verdadeiramente. Muito obrigado, fica com Deus, bons estudos e vamos lá!